Olá, chegando para mais uma edição do Metabase na cidade. Uma alegria enorme poder mais uma vez estar aqui e trazer muita informação, muito conteúdo sobre o Metabase, a importância dessa entidade que está indo muito, mas muito além da representação sindical. E hoje, mais do que nunca, você vai ter a prova concreta disso. Não vai, presidente Diego Hilário, seja muito bem-vindo com essa pessoa muito importante que também vem fazendo parte da história do Metabase e vai comprovar isso que eu comecei a dizer. Tudo bem? Tudo bem, Návio. Um abraço a todos que nos acompanham, ao Mário, ao Dr. Luiz, que está aqui hoje conosco, o nosso assessor jurídico, nosso advogado, responsável aí pelas grandes ações e atuações jurídicas do Sindicato Metabase, Návio? Pois é. Então agora corta para nossa Câmara Geral aqui. O Mário está por aqui, depois a gente cumprimenta o Dr. Luiz Araújo. Mário, seja muito bem-vindo. Mais um podcast para trazer informação e também muito conteúdo de relevância para a nossa audiência. Tudo jóia? Tudo bem, Návio. Olá a todos, Cumprimentar aqui o presidente Diego, o Dr. Luiz, Sempre um prazer estar junto aí com o Dr. Luiz, que atua de maneira tão forte nessa engrenagem, do sindicato, que é essa engrenagem jurídica que traz tanto resultado aí. Pois é, olha, hoje vai valer muito a pena você ficar ligado de agora até o final desse podcast. Por quê? Porque realmente tem informações que, de alguma forma ou outra, você vai ver, você vai observar que impacta realmente a sociedade como um todo. E um dos responsáveis por isso também faz parte dessa engrenagem, como falou aí o Mário, Diego? É o Dr. Luiz Araújo, que é o assessor jurídico do Metabase, a quem a gente cumprimenta agora. Seja bem-vindo mais uma vez, Dr. Luiz, uma alegria recebê-lo. Prazer é todo meu, obrigado, Návio, por me receber, obrigado, Diego, Mário. E estamos aqui à disposição para trazer as informações da atuação jurídica do sindicato e explicar um pouquinho do que a gente vem fazendo nos últimos meses. Pois é, a primeira pergunta pode até parecer um pouco óbvia, mas, presidente Diego, como é que o sindicato Metabase conseguiu tantos resultados positivos? Como é que se deu isso ao longo desses últimos 10 anos, a gente pode colocar assim, e que impactou de forma tão positiva, principalmente a economia da cidade? Uma pergunta meio óbvia, mas é importante a nossa audiência saber, porque a gente não vê isso em outras entidades, até mesmo a nível de Brasil. Qual foi o segredo e por quê? Como o Metabase conseguiu essa atuação jurídica tão forte e representativa como vocês têm? Bom, Návio, acho que primeiro o segredo, são mais, ao longo aí desses 10 anos, são mais de 50 milhões de reais em ações judiciais, doutor? Mas o primeiro motivo, não o segredo, o primeiro motivo é porque as empresas sonegavam direitos dos trabalhadores bastante. E não tinha um sindicato que atuava na busca do resgate desses direitos. Esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo é a competência. A competência da nossa equipe jurídica, que o doutor Luiz lidera, de toda a estrutura do sindicato Metabase. Eu lembro que, eu li a CLT, ela é um pouquinho grossa, doutor? É bem grossa. 900 artigos, se eu não me engano, uma coisa assim. Eu li ela 2 vezes. E aí falava, doutor, mas isso aqui está na CLT, que o povo não faz. Então vamos para frente. E aí ele criava-se as teses, as peças jurídicas, e nós começamos por aí, Então, 2 grandes motivos, Primeiro, porque as empresas não cumpriam e hoje já cumprem. Porque sabe que se não cumprir, o Sindicato Metabase vai atuar. E o segundo motivo, é a competência e eficiência dessa equipe jurídica, da qual eu tenho o privilégio de presidir, dirigir. E assim, eu converso muito com o doutor, doutor, estamos com essa ideia aqui, eu acho que isso aqui nós poderíamos pensar, discutir. E aí ele vai, tecnicamente, busca soluções. Então é meio uma mistura de um doido e de um cara mais técnico e vai dando isso aí. Pois é, agora, na como transformar tudo isso em realidade, doutor? Até complementando um pouquinho o que o Diego estava falando, eu penso que primeiro tudo começa com um sindicato bem organizado. Então, a atuação jurídica, ela só é possível dentro de uma organização forte que funciona. Fora disso, é completamente irrelevante. Na verdade, é muito triste a gente reconhecer que no Brasil, poucas entidades sindicais laborais, ou seja, aquelas que representam os trabalhadores, dão a importância devida à atuação jurídica. Então, isso é visto em alguns momentos como algo secundário. Aqui no Metabase, não. O Diego, desde que assumiu a diretoria, na verdade até antes, Diego? Quando era secretário-geral,
ele sempre teve um olhar muito cuidadoso e carinhoso com essa parte jurídica. Então ele buscou fortalecer isso de maneira Advogado muito... e médico todo mundo precisa, né, doutor? Então ele buscou fortalecer isso de uma maneira assim, fora do comum. Então acho que parte por aí, né, de ter essa organização, de ter o privilégio de trabalhar para uma entidade que coloque a atuação jurídica como uma prioridade no resgate de direitos e na negociação e imposição de direitos novos, na conquista de coisas novas, né? Então eu acho que parte muito por aí. Pois é, quando o presidente Diego fala que médico e advogado todo mundo vai precisar, o que a gente observa e vê aqui na prática é que essa visão ela se estendeu principalmente para o trabalhador. Exatamente. Né, Mário? Com certeza, Nave. Hoje, quando a gente chega na porta da fábrica, o trabalhador está sempre pensando assim, e aí, o presidente Diego lá, com assessoria jurídica, tem mais alguma coisa? Porque o tempo foi passando e, como o presidente disse, nós fomos resgatando os direitos que foram sonegados ao longo do tempo. E exigindo que a empresa... E fazendo com que a empresa cumpra esse direito. Então, o trabalhador está sempre curioso. Não tem mais nenhum direito lá que está sendo sonegado. Não, o presidente ainda não pesquisou lá e achou. Ou o plano de saúde não vai melhorar mais, que é que você falou, o médico e advogado. Agora, eu tinha uma preocupação, sou leigo, né, não sou advogado, mas assim, a gente tem uma informação básica mesmo da área que a gente faz buscando informação. Tem alguns casos que prescrevem? Ou qual que é o tempo limite? Como é que se dá isso? Não, tem sim, né? A prescrição trabalhista, ela ocorre em 5 anos, né? Então, a gente tem a prescrição que a gente chama de quinquenal, que é essa prescrição de 5 anos. Então, os direitos trabalhistas, eles têm esse prazo de prescrição, né? Então, você pode reaver ou buscar aquilo dentro desse período. E você também tem um prazo que a gente chama de bienal, que é o prazo de 2 anos. Então, a partir do momento que você sai da empresa, encerra um contrato de trabalho, você tem até 2 anos para acionar essa empresa para reaver alguma coisa que ficou para trás, né? Então, a gente atua, né, tem que tomar cuidado com esses prazos. Isso é bem interessante. É importante, quando a gente fala que o Metabase na cidade ele acaba indo além dessa representação sindical, porque essa é uma informação importante. E daí, mais importante ainda, essa preocupação que a diretoria tem, aí a gente coloca dá esse crédito para o presidente Diego, que está sempre atento a isso, até mesmo nessa coisa, é uma coisa simples, mas vai lá ler a CLT, você vê o tanto que é doce a coisa. Vou te falar, cara, tenho curiosidade de dar um Google aí, que você vai ver o tamanho que ela é. Li ela 2 vezes, cara, de capa a capa. Então, assim... E nessa lida, o que resultou? Resultou 2 processos. O primeiro dos minutos residuais, que a empresa tinha que arcar, pagar e não estava pagando. Minutos residuais era o ponto, você só pode bater o seu ponto ali sem receber hora extra com limite de 10 minutos, né, doutor? 10 minutos para mais ou para menos. Ou seja, seu horário de trabalho é das 8 às 17. Então, se você chegar ali 7h55 e sair 17h05, esses 10 minutos somados aí, não precisa receber hora extra, ok. Se passar 1 minuto disso, você tem que receber os 11 minutos como extra. E as empresas não faziam isso aqui. Então, isso está lá escrito na CLT. A hora que eu li, falei, doutor, que não acontece isso não. Ele, mas não é possível. Uma empresa grande desse tamanho faz isso, doutor, malandro não tem idade. Se é para ganhar, o cara esquece. Esquecimento seletivo, entendeu, Nava? E aí, isso foi a primeira ação que gerou, pela lida da CLT. A segunda foi a questão da prorrogação do adicional noturno. Isso. O adicional noturno está lá muito claro na CLT. Você trabalha, o adicional noturno no Brasil, você recebe um adicional por você trabalhar à noite, né, das 22 às 5 da manhã, e suas prorrogações. Está lá escrito, das 22 às 5 e suas prorrogações. Ou seja, nosso turno aqui, ele acaba às 7 da manhã, na época acabava 8 da manhã. Então a empresa pagava o adicional só até às 5, não pagava as prorrogações, entendeu? Falei, mas está escrito prorrogações aqui, ué. Aí eles têm como eu te falei, esse esquecimento seletivo. Não sabia, virou uma ação, mais alguns milhões, né, doutor, recuperados. E além de recuperar os 5 anos da época para trás, desde então, acho que foi 2014, 2013 isso, a empresa está pagando certo, ou seja, o direito foi resgatado, né, o para trás e garantido o futuro, né. Então, assim, isso é muito importante, né? O papel do advogado, a gente brinca que advogado e médico todo mundo precisa, e é verdade. Não existe uma sociedade justa sem o advogado. Não existe. O advogado é essencial. Né? Agora o que a gente vê, precisar
é uma coisa. Agora, ter é outra. E é o que a gente observa que Ter os bons mais difícil ainda. Ainda boa acrescentada essa aí. E pegando até um gancho aqui que o Diego falou, que o Mário Doutor, pode falar perto do microfone aí, fica com medo. O custo, né, desse trabalho desempenhado aí ao Esse longo custa do caro. Não. O custo é que agora a gente, né, igual o Mário estava falando, a gente precisa sempre inovar, né? A gente está sempre em busca de coisas novas, né? É isso que eu ia colocar. É a próxima pergunta, a próxima pauta aqui, para que vocês pudessem estar falando. Diante de uma atuação tão forte e atenta, como essa que a gente observa que existe, tem aqui, Diego, as empresas, elas já não estão andando tudo certinhas, não? Nem sempre, né, Nave? Nem sempre, mas aí quando não anda, nós vamos lá e já executa ali na hora. Mas aí dentro do doutor falou, da inovação, vamos dizer assim, aí é começar a criar teses, claro, tudo legal, né, doutor? Esse é o tudo ponto. legal, Nada, né? sem inventar nada, são teses. Até porque você inventou uma coisa, o juiz vai dar. Isso. Né? Agora, teses são teses. Tese é poder de convencimento de dizer, olha, isso aqui tem sentido. Então, nós começamos a criar aí, e aí numa viagem que eu fiz várias já a trabalho, e aí às vezes o cara me vê, né, Mar, vê vocês e os diretores, também um abraço para todos os diretores do Sindicato Metabase que estão nos acompanhando. Às vezes o cara vê, sabe, doutor, gente, fulano tá viajando, não sei o que, tá passeando. Não, tô passeando não, tô buscando conhecimento. E numa dessas viagens, lá no sul, eu vi Onávio, conversei com um advogado de lá e vi o cara, nós estamos aqui tentando uma ação para higienizar, para receber pela higienização do uniforme. Eu falei, opa, uai. Fantástico. O que é isso? Opa, o que é isso? Aí fui aprofundar, falei com o doutor, não, mas também não tem isso aí não. Eu falei, mas o que é isso? E aí ele, vamos criar essa tese, e uma tese muito justificável, porque o uniforme é um EPI. Isso. E o EPI, quem tem que higienizar é a empresa, está na lei. Sabe, o Nave? E aí foi. E aí uma viagem gerou, né, um processo, e esse processo gerou dinheiro no bolso do trabalhador e conquista de direito. Inclusive, né, doutor, ontem, né, a gente estava... nós estamos gravando aqui, hoje é dia 17, então ontem, dia 16 de agosto, a gente estava reunido com a Mosaic, com algumas pessoas da Mosaic, de algumas áreas importantes, para falar exatamente sobre essa questão do processo do sabão, né, doutor? Isso, esse processo do sabão é uma coisa, né, o processo do sabão apelidado, né, muito divertidamente. Ficou esse nome? Ficou esse nome, processo do sabão. É uma... Explica para o pessoal o que é, doutor. Só para quem nos acompanha, para saber a relevância do Sindicato Metabase. Olha onde o sindicato vai. A gente percebeu que aqui, né, principalmente nas mineradoras, o uniforme ele não tem simplesmente a função de uma mera vestimenta e identificação. Né? Ele vai muito além disso. O uniforme ele tem uma função protetiva mesmo, né? De proteger o trabalhador dos riscos ambientais que ele corre. Ele é um EPI, de fato. E nós buscamos na justiça o enquadramento dos uniformes como EPI, e como EPI, cabe à empresa a manutenção e higienização disso, e a empresa não fazia. E a gente conseguiu, né, no caso especificamente da Mosaic, uma condenação em primeira, segunda e já em terceira instância. Também, né? Da CEMOC também, a CEMOC já inclusive já resolvido, né? O trabalhador já botou dinheiro no bolso. Estamos resolvendo para frente. Estamos resolvendo para frente. No caso da Mosaic e da CEMOC, a gente conseguiu uma condenação para que a empresa indenizasse o trabalhador pelas despesas que ele tinha por assumir uma obrigação que na verdade é dela, de higienizar um EPI e de manutenção desse EPI. E isso, né, é uma tese nova, é pioneira no Brasil. E agora, no caso especificamente da Mosaic, a gente está discutindo para resolver o problema. Né? Depois das vitórias em todas as instâncias trabalhistas, agora nós queremos resolver. O trabalhador, através da atuação do sindicato, receber um dinheiro para ele lá higienizar o uniforme dele na casa dele. Essa é a atuação do Sindicato Metabase, cara. É relevância. Isso vai gerar dinheiro para o trabalhador, que vai gastar esse dinheiro onde? Eu gosto de falar isso sempre, né, Mário? Aqui. Onde vai gastar esse dinheiro? Aqui. No comércio da onde? Esse dinheiro estava indo para algum lugar, né? Estava indo para algum bolso de algum. Que é o que a gente sempre gosta de falar na porta da fábrica, o doutor Luiz aí, no departamento jurídico. Não tem paixão. Se o empresário ele conseguir lucrar mais, ele vai lucrar mais. O sindicato está aí para colocar o dinheiro no bolso do trabalhador. E esse dinheiro está vindo para alguém e agora vai ficar aqui na cidade. Um dia desse a gente conversando, eu ouvi o Diego dizer algo que é interessante, né? O sindicato, na verdade, está aí para equilibrar
essa relação. Ou Isso. pelo menos tentar fazer isso. E aqui a gente vê que não está tentando, está conseguindo fazer. E a prova são ações como essa, né? O sindicato é o único ator social capaz de transferir riquezas. Ele transfere a riqueza do patrão para o trabalhador. Ele transfere riqueza da classe burguesa para a classe trabalhadora. Essa é a função do sindicato. E a função clássica, histórica. O sindicato ele serve para isso. Quando bem feita, claro. como o Metabase faz, gera economia e gera divisas, né? Dinheiro para todos. O Sindicato Metabase hoje, doutor, nossos acordos você acompanha bem, e aí a título de informação, não, você gosta disso? Claro. Nossos acordos coletivos com as 24 empresas que nós temos, elas movimentam. Eu não estou falando de lei, não estou falando da CLT. Se não tivesse acordo, a empresa ia pagar o salário. Porque, né, Maicon, como você falou, não tem paixão. Uma empresa não ia pagar um vale alimentação, né? O jovem que está aqui nos acompanhando, bota a câmera aí, jovem, para o pessoal te ver. Não ia, né, nos bastidores. Não ia ter a empresa, se não tivesse uma obrigatoriedade através do acordo sindical coletivo, a empresa não ia pagar R$ 1.100 de vale alimentação, R$ 800, R$ 550. No máximo pagar R$ 100 e olhe lá. Não tem, né? Não tem obrigação na CLT de pagamento de... É só salário. Só salário. Então, tirando o salário, né, esses benefícios que o sindicato negocia, por ano, nas 24 empresas, nós estamos falando de 180 milhões de reais. São gastos aonde, Mário? Tudo aqui, né? Supermercado. Aí eu vou te falar uma coisa, aí uma caneta, presta atenção você que nos acompanha. E aí tem gente que fica, né, braba, o sindicato, não adianta o sindicato ter ali, o sindicato vai onde precisa para defender o trabalhador. E para fazer acordo. E para fazer acordo, para melhorar a qualidade de vida do trabalhador. Mesmo quando o poder público deveria fazer, não faz. Sabe por quê? Porque a nossa caneta, ela movimenta 180 milhões de reais na economia dessa cidade. Então tem muita gente aí que está fazendo obra, às vezes nem sabe que é com dinheiro que, através da atuação sindical, conseguiu. Eu estou falando de poder público, eu estou falando de empresário, eu estou falando de cidade como um todo. Se o Metabase sumisse, por um acaso sumisse, seria 180 milhões a menos na cidade no ano. Isso faz diferença ou não, doutor? Muita diferença, né? Agora, é fato. Agora, ninguém quer assumir, né, Porque se assumir, vai ter que... Quando você assumir, você tem que... realmente é relevante. Agora, dentro dessa atuação jurídica, né, a gente ouve também muito aqui algo que é muito presente, né, eu já tive a oportunidade de estar acompanhando algumas assembleias, inclusive, né, quando o presidente Diego fala, os demais diretores também falam, que o direito do trabalhador é inegociável. Com certeza. O que representa isso também na prática? Porque quando você fala que você é inegociável, quer dizer, você está sendo bastante intransigente e categórico em relação àquele tema específico, né? Agora, e na prática, quando às vezes a empresa, né, não quer fazer a vez dela e a obrigação dela, e aí? Na verdade, isso tudo se reflete no final em respeito, né? Na verdade, você vê hoje o respeito que o Sindicato Metabase tem com multinacionais, né? Uma chinesa, outra americana e outra russa. Só etc. Não tem norueguesa aqui, fala que tem, mas não tem. A norueguesa foi embora já há muito tempo. É inacreditável, né? A norueguesa não existe, fala que existe aí, não existe mais, já foi embora há muito tempo. Inclusive foi embora, deixou 80 desempregados e ninguém fez nada. A não ser o sindicato. O sindicato fez, foi lá e brigou, depois receber rescisão. É isso, é o respeito que você consegue com o empresariado, né? Então a intransigência, e a palavra é essa mesmo, né? Intransigência em relação aos direitos dos trabalhadores, que é um princípio de atuação do Sindicato Metabase e é um princípio que eu assumo como assessor jurídico por determinação do presidente. Isso gera dinheiro no bolso do trabalhador e gera esse respeito, né? E na prática, a empresa não está disposta, a gente procura toda a atuação possível e imaginável para que isso seja cumprido. Tanto no aspecto político, mobilização de base, né? Esses dias a gente estava fazendo greve aí. Por quê? Porque a empresa resolveu não cumprir o mínimo. Dela, né? Não cumprir o mínimo. Não cumpre o mínimo. Cacete. A gente faz usa os instrumentos que estão à nossa disposição. Politicamente, através da paralisação, politicamente, através da mobilização, legal. Mobilização de greve. Porque as empresas estão acostumadas em outros lugares de você ter greve lá com 2 pessoas paradas. Não é esse o caso aqui, né? E no aspecto jurídico, usando de tudo possível também.
né, as ações coletivas várias e inúmeras, né, longo desses 12 anos, ações de cumprimento, né, tudo aquilo, dissídios coletivos, tudo que for possível para que a gente possa defender de maneira intransigente o direito dos trabalhadores. Diego, Mário, em que medida essa atuação jurídica contribuiu para que o Metabase tivesse a relevância que ele tem hoje na sociedade? Bom, aí, Navel, é outro fator, né? Além do o respeito tem pela atuação política sindical, que o doutor disse, mas também tem por quê? Porque tem um jurídico que consegue avançar. Não fica pensando só dentro da caixinha. Eu tenho uma birra de quem só fica trocando almoço pela janta, pensando, sabe, doutor, só na caixinha. Tem que pensar fora, cara. Tem que pensar fora. Ah, mas essa parede aqui é azul e ela tinha que ser rosa. Não dá. Vamos ver o jeito, filho. É isso que eu falo pro doutor. Às vezes eu ligo para ele, doutor, Diego, você, meu querido, dá seus pulos. Sabe que jeito nós nos conhecemos? Você lembra, doutor? Na multa de trânsito? eu fui em Goiânia a primeira vez, né? E aí, pô, fui tipo conversar com ele, conhecer ele. Aí estacionei, em Goiânia é foda, estacionamento lá é ruim. Estacionei e com pressa, não faça isso. Mas eu fiz, mas não recomendo, não faça. Estacionei no lugar errado. O que aconteceu, né? Multa. É a multa. Falei, doutor, quero ver se é bom agora. Tira essa multa. Ele falou assim, não, meu queridão. Vai. É assim não. É assim não. Eu falei, então não precisa de advogado. Eu falei, não. Advogado é para evitar você fazer a coisa errada e conseguir as coisas certas. Eu falei, então beleza. Agora você ficar fazendo coisa errada aí deliberadamente, tem jeito não. Então assim, eu falei, não, mas tirar a multa aí, pelo amor de Deus. Aí eu falei, não, só você não estacionar no lugar errado aí. Tem jeito, tem jeitos e maneiras. Então assim, a gente, formas e formas. Mas no final, o que acontece? Não? Todo mundo sabe como que são as questões do Brasil, principalmente o direito, né, não só do trabalho, mas todo o ramo do direito, ele é interpretativo, né, doutor? Isso. Então nós temos que instigar quem decide a interpretar. Isso. E mostrar a nossa realidade, porque às vezes o juiz que está lá, o desembargador, o ministro, ele faz a justiça, ele julga e ele faz a lei, mas às vezes ele não faz a justiça. Por quê? Porque quem tem a responsabilidade, por isso que o advogado é importante, quem tem a responsabilidade de mostrar para o juiz, enfim, para quem vai julgar ali, a realidade dos fatos, como são, é o advogado. Exatamente. E se ele faz isso bem feito, cara, o juiz julga corretamente e faz justiça, né? Eu falo muito que se existe, e a gente sabe que às vezes pode existir algum erro de sentença, muito se dá não pelo juiz, mas pelo advogado, que não mostrou a realidade dos fatos. E essas inovações, aqui a gente é um berçário de novas ideias. É o turbilhão. E é muito, muito divertido e muito desafiador trabalhar pro Metabase, trabalhar com o Diego por conta disso, né? A gente pode citar vários exemplos. Câmara de conciliação. Uma inovação, né? Então, quando a gente viu a possibilidade... doutor, rapidinho. Lá em 2017, quando a gente viu a possibilidade, a abertura ali na lei para fundar, a gente já tocou adiante o projeto Câmara de Conciliação. A gente trouxe para dentro do sindicato um ambiente, né, para que o trabalhador possa sentar diretamente com a empresa numa fase ainda pré-processual, ou seja, antes de um processo devidamente, com auxílio do sindicato, com auxílio da equipe jurídica aqui do sindicato, para poder discutir as demandas que ele tem. Então ele está ali, está se desligando, está se aposentando, eu tinha esse problema lá, problema de intervalo, e a gente traz para a mesa de negociação e resolvemos inúmeras, dezenas, centenas de processos por conta disso. Uma inovação, sim, que foi elogiada pela presidência do tribunal, pela relevância dela, né? Isso economiza dinheiro público. Economiza processamentos. Economiza dinheiro para todo mundo, e a gente senta, e aí, com respeito àquilo que a gente falou anteriormente, que a empresa tem pela atuação sindical, ela vem. Mas ela vem aqui, não é porque ela foi intimada pela justiça, não. Ela vem aqui porque ela assumiu o compromisso com o sindicato. O sindicato negociou. E ela senta e ela resolve o problema do trabalhador sem que ele precise procurar a justiça. É uma inovação gigante. Outra que a gente está discutindo agora, né, Diego? Recuperando uma pauta muito pedida pelos trabalhadores da CEMOC, que é a questão da insalubridade e periculosidade lá dentro. Então, em vez da gente ir pelo caminho tradicional, o respeito e a relação relação que tem com a empresa, a gente está conseguindo fazer, né, e tentar recuperar esse direito aqui dentro da Câmara de Conciliação. Fazer uma perícia em conjunto, Nós vamos fazer uma perícia em conjunta lá, vamos olhar, vamos medir,
vamos saber aonde que estão os problemas de insalubridade e periculosidade dentro da planta e o trabalhador vai receber. Se tiver que receber. Se que tiver que receber. Isso, Nab, como que a gente consegue, cara? Mostrando para a empresa também, falar, ó, vamos ter um ambiente justo. Vamos fazer em conjunto, porque aí cabe o assunto. Não tem. Isso traz segurança para o trabalhador, para a empresa também, né, doutor? E o que mais me impressiona é que é pré-processual, é fora de um processo. Né? Eu nunca vi isso. O ganho maior é aí, né? Eu nunca vi, né, na minha história de estudante de direito, de atuação como advogado, uma empresa do porte da CEMOC sentar numa fase... E de outras, né? E de outras, né? Sem um processo discutindo isso. A insalubridade, a periculosidade. Tem um metabase aí por trás, né, doutor? Pois é. Tem alguém que isso mostra o peso da entidade. O que eu ia falar e colocar, o que eu vejo uma preocupação aqui, que me atrai muito, gosto muito disso, isso me suscita. Nós melhoramos aqui no jornalismo também, não, Léo? Aí deixa o pessoal, mas vamos lá. Sem esse proselitismo aqui, mas olha, o que me suscita isso, o que me instiga, é uma informação como essa, que é algo inédito e é algo que é referência a nível de Brasil. Nós estamos numa cidade onde tem uma entidade sindical que faz algo que referência para o Brasil inteiro, e isso faz a diferença, não só na vida do trabalhador, Mário, mas também na sociedade como um todo. Isso tem um peso muito forte, o povo precisa saber disso. Isso é o tamanho, né, da responsabilidade que a gente tem aqui, né? E como o sindicato tem sido conduzido com responsabilidade. Nós estamos falando aqui o que o doutor disse, discutir coisas que a gente só conseguia discutir antes na base da intimação, ajuizando. E olha, né? E assim, isso é fruto de muito diálogo, né? Isso é fruto de muita preparação, de muita negociação, de fazer acordos, né? Que é o que o presidente Diego sempre diz. Às vezes tem muita gente que faz muita briga. Não, aqui a gente faz acordo, a gente compõe, a gente conversa. Para quê? Para colocar dinheiro no bolso do trabalhador, para trazer benefício para o trabalhador, pensando nele sempre, porque a gente está aqui para resolver os problemas dele e resolvendo os problemas do trabalhador, a gente está movimentando a cidade. E você falou de coisa inédita, né? Assim, um outro fato inédito. Isso assim, não existe um case igual do Metabase. 93% de filiação, de índice de filiação, ou seja, de toda a base representada, 93% são filiados. Isso é uma coisa que não existe parâmetro ou semelhança em lugar nenhum do mundo. É porque tem, com certeza, você contribui porque tem algo de relevante, né? Pois isso traz resultado. Isso significa uma aprovação. Você vê sindicatos, Brasil afora, né? Vamos pegar a nossa realidade aqui mais, né, brasileira, no estado de Goiás, né? Com a média é 100, 2%, média é 12%, 4% de filiação. Você vê sindicatos que representam aí, sei lá, 20 mil trabalhadores que tem 200 filiados. Mas você sabe 300. Sabe a importância disso, Nave? Aí o doutor falou aqui que nós, né, já vamos fazer uma perícia em conjunto. A perícia é em conjunto, mas o pagamento é separado. A empresa vai pagar a parte dela, o sindicato tem que pagar a parte do sindicato. Como nós temos esse número alto de filiação e, consequentemente, de contribuição, nós temos condições de pagar uma perícia dessa, para reaver direitos dos trabalhadores. Uma perícia dessa não vai sair menos de 100, 150 mil reais, né, doutor? E o sindicato tem essa condição, por quê? Porque tem uma administração voltada para o trabalhador. O que o trabalhador precisa ver, e assim, às vezes o que descrenta muito dos movimentos é isso. O cara contribui e às vezes não vê o resultado. Você tem que trazer o resultado para ele. Seja em forma de um vale-gás na área social, quando ele está precisando. Seja em forma de lazer no campeonato, para levar ali a família, seja em forma do clube, seja em forma da atuação jurídica, em forma do atendimento aqui, né, Mário? Porque todo mundo que vem aqui é atendido. Da homologação quando ele sai, né, doutor? Tem uma equipe acompanhando, ou seja, tem tudo isso. Inclusive, para além, nós estamos aí atrás brigando, a gente vai em Assembleia Legislativa, vai em Câmara, vai nisso, vai naquilo, vai atrás do poder público toda hora para defender alguma coisa do trabalhador, como agora, nós estamos aí na briga aí, né? Porque os trabalhadores precisam ter uma estrada asfaltada e não estão tendo, porque precisa ter a creche, às vezes não está tendo. A gente briga por tudo. Não é só pela questão mais trabalhista, o sindicato já superou isso. A questão trabalhista a gente faz e faz bem feita. E aí nós estamos agora superando, porque nós queremos ter relevância na vida do cara como um todo. Para o cara, né, poder falar assim, olha, tem alguém que me representa, tem alguém que quando eu vou atrás briga por mim, mesmo se eu não for atrás,
tá brigando por mim também. Então isso é muito importante, cara. A gente fala, quando fala de atuação jurídica, muita gente tem aquela impressão de que, pois o advogado é porque vai ter uma briga, vai ter alguma coisa. Às vezes destrava a briga. Pois mas o que a gente vê aqui, dentro do que o Diego acaba de falar, quando ele falou desses... Eu que sou estressado, ele é tranquilo. Na hora da briga, eu que causo a briga. Você vai fazer uma perícia, o que eu vejo aqui é o seguinte: primeiro você faz um estudo, né? De que vai fazer. O cara não vai entrar numa briga, o que eu vejo aqui no Diego, não vai entrar numa briga onde eu não tenho a mínima chance de ganhar. E eu estou embasado. Quando você falou nesses 150 mil reais numa perícia, outro dia eu já tenho um Isso tempo. nós estamos falando por esse preço porque é dentro de uma empresa de 1.700 trabalhadores. Exato, Vamos explicando tudo, que é importante também, e o podcast é para isso, mas isso acaba também dando uma segurança para o associado. Ele fala, não, ali eu sei que tem uma diretoria que... Meu dinheiro está sendo bem tratado. Está sendo investido numa coisa que vai retornar para a categoria como um todo, né? Isso, e você falou aí, né, e as pessoas têm essa ideia mesmo. Procura advogado porque quer brigar. Não. Né, aqui a gente trabalha numa parceria uma sintonia muito fina, muito fina. E é isso que me deixa mais animado sempre no trabalho com Metabase por conta disso. Que o Diego e a diretoria sempre me envolvem nisso, né? Em perguntando, a gente tem isso para trabalhar. Nós temos isso aqui para resolver e a gente busca caminhos alternativos, caminhos novos, né? Ele contou a história de como nós nos conhecemos lá em Goiânia, é isso, né? O advogado ele tem que funcionar antes para te orientar a chegar no seu objetivo, aquele mesmo que você quer, da maneira mais fácil, mais rápida, mais correta, né? E a gente faz essa sintonia aqui de maneira muito... Isso funciona de uma maneira muito, muito fluida. Se eu tivesse ligado para ele tinha te falado do local certinho para você estacionar. Não teria levado a multa. Pessoal, para encerrar, já o nosso tempo já está praticamente esgotado aqui. Se é alarme, você pôs para acabar o tempo? Não, eu queria aproveitar esse... Eu queria aproveitar esse... Eu vou te atender, querido. Esse gancho da perícia e de resolver, destravar brigas, né? Eu queria que o Dr. Luiz falasse pra gente, falasse com os companheiros lá da Erinja. A gente tem lá um processo de insalubridade há muito tempo. De insalubridade e periculosidade, uma briga lá que... Esse processo da Erinja é o nosso processo mais antigo hoje. Né? Ele é de 2011, na verdade, infelizmente ele é antes, né, dessa fase que a gente está falando. A gente pegou o processo andando, né? Ele foi proposto em outra situação. Esse processo ele subiu até o TST, a perícia que foi realizada lá por alguns motivos foi anulada e o processo teve que retornar. No meio do caminho a Erinja também entrou com falência, o processo todo teve que ser paralisado por conta disso, mas agora está destravado, viu, gente? Foi feita uma nova perícia já. E agora a gente está brigando ali para a gente ampliar os beneficiários dessa nova perícia. Então o processo ainda está aqui na Vara do Trabalho de Catalão, esperando uma sentença em cima dessa nova perícia. Né? A situação é basicamente a mesma, né? A gente conseguiu comprovar a não observância de algumas regras de segurança, principalmente o não fornecimento de alguns EPIs. Né, a validade desses EPIs também fora do prazo, e a gente espera aí uma solução nos próximos meses. Né? A gente não consegue cravar porque depende da Vara do Trabalho, que sofreu algumas alterações, né? O juiz que estava aqui há muito tempo saiu, entrou outro que também já saiu, então a Vara está passando por essa transição. Então os juízes não estão muito fixos aqui, então isso está levando um pouquinho mais de tempo. Mas está sendo tratado, a gente está em cima, né? E espero uma sentença para breve. Assim que tiver, né, vai ser informado, vamos comunicar e esperamos mais uma vitória. Né? A gente está invicto aí, esperamos continuar assim. Esse número é fantástico. Né? Qual que é o aproveitamento da equipe nosso juiz? Nosso aproveitamento é 100%. Ainda pretendemos manter. Pretendemos manter. Não aceito menos que isso. Beleza, mano? Exigente, hein? Ele reclama um pouco. Não sou eu, é porque eu preciso representar a altura. Isso. Quem me colocou aqui. O cara que me colocou aqui, ele trabalha 12 horas, cara. Ele trabalha à noite, sábado, domingo. Eu não posso fazer nada pra ele que não seja o melhor. Menos do que isso. Né? Não posso, cara. Menos do que o melhor eu não posso fazer pra ele. Porque, cara, ele sai de casa no feriado, na chuva, no sol. Ele sai 7 horas da manhã, chega 19. Ele sai 19, chega 7. Entendeu? Então não posso fazer nada menos do que o melhor pra ele. Então, isso é padrão, cara. Para a gente encerrar, Diego, dentro
linha que a gente está falando aqui, quando eu falei que eu fico, né, isso me suscita, me instiga também a estar dentro de um projeto como esse, que eu acho muito importante, você fazer coisa que tem uma importância para o local onde você vive, nesse caso aqui, algo que é referência para um país inteiro, e pensando para o futuro, o que esse trabalhador, esse associado, a sociedade como um todo, hoje, para vocês terem uma noção, a gente pode falar isso, hein, Diego? O que a sociedade pode esperar do Metabase em termos de atuação, nesse caso aqui, jurídica, para beneficiar mais ainda o trabalhador e, claro, consequentemente, a sua família e a sociedade como um todo? Pode esperar de nós, com certeza, um agente fiscalizador dos direitos dos trabalhadores. Nós vamos fiscalizar, lutar para mantê-los e conquistá-los. E se algum, porventura, estiver sendo sonegado ainda, com certeza nós vamos atuar por meio do jurídico para resgatar esse direito. Isso é a atuação mínima que nós vamos fazer. E só um spoiler aí, né? A gente não vai falar muito, mas vamos dar um spoilerzinho. O presidente, o Diego, já pediu para... Eu que fico respondendo aqui as perguntas. O presidente pediu para eu começar a dar uma olhadinha ali nas terceiras, algumas coisas ali que... algumas coisas antigas que já vieram. Antigas aí, umas empresas antigas, umas terceiras antigas. Então a gente está começando a focar nisso. É por aí. Não vamos falar o nome. Não vamos falar o nome. E de outras também. De outras também. Então a gente está em cima disso. Tem umas aí, umas que eram de limpeza, mas que estavam fazendo outros trabalhos lá no Nior, enfim, na Mosaic. Nós estamos de olho, né, doutor? Tem novidade. Vai sair. Ou seja, para você ver, nossa atuação, achamos mais alguns direitos sonegados. E se a gente acha, é que tipo, sabe aquela patrulha a patrulha do sindicato? Aquela patrulha, vai em cima, irmão. Você achou... Alguém vai pagar. Gostei, patrulha do sindicato, olha. Mário, um abraço, muito obrigado. Valeu pela participação. Uma satisfação estar aqui, né, e falando sobre isso, falando sobre defender o trabalhador, sobre defender os direitos do trabalhador, que é o que a gente sempre diz, para nós é um valor inegociável. É isso aí. Um abraço, doutor, uma alegria mais uma vez recebê-lo aqui. O prazer é sempre meu, conta sempre comigo aqui. Vim trazer notícias importantes, informações importantes, não só para o associado, mas para a sociedade como um todo. Presidente Diego, até o próximo Metabase na cidade. Bom, Nave, obrigado. Agradecer a todo mundo. Aproveitar que hoje, né, nós estamos aqui no mês de agosto, então, né, fazer referência aí ao Agosto Lilás. Nós estamos aí fazendo. Vamos falar sobre isso semana que vem, está na pauta aí. Uma campanha, né, para defender, né, doutor, e sempre atuar junto de maneira a evitar qualquer tipo de violência contra as mulheres, né, porque são. Isso é inaceitável também. Então, uma referência aí, né, Nave, ao Agosto Indo Lilás. além, né? Temos ainda a questão da xenofobia. Exatamente, nós temos que combater. Então, assim, o sindicato não para, né, Nave? É isso. E agradecer a todo mundo, agradecer aí o jovem que está aqui conosco, esse precursor da comunicação no sindicato. Com certeza. Né? Corta lá, gostei dessa câmera geral. Pode dar aí. Valeu, grande Thiago. Obrigado aí. A todos os empregados do sindicato, prestadores de serviço e principalmente, né, a diretoria e aos associados. Um abraço a todos e pode ter certeza, aqui não vamos fazer nada que não seja minimamente aceitável. E o aniversário de Catalão no fim de semana. Bom, parabéns para Catalão, 164 anos. Eu sou um catalano, assim, apaixonado pela cidade. Para mim não tem lugar melhor do que Catalão para morar. Pelo povo de Catalão. Não é porque que é bom demais, é pelo povo. É pelo povo. O povo de Catalão, doutor, você é de Goiânia. Você já viu um povo bom igual de Catalão? Não, Catalão é uma cidade diferenciada mesmo. Gosto muito daqui. O povo de Catalão é maravilhoso, não é verdade? É o que faz a cidade. Você não é de Catalão, mas é um catalano já, né? Eu tenho o título, já estou tudo oficializado, né? 32 anos aqui. Olha, pra você ver, tá vendo? Então, parabéns, Catalão. Total, com certeza. Parabéns para a cidade de Catalão. E quando eu falo parabéns para a cidade de Catalão, é parabéns para o povo de Catalão, que é quem faz a cidade. Exato. Catalão é a cidade do trabalho, cara. Catalão é a cidade da oportunidade. Então, parabéns. Esse é o Sindicato Metabase tem o orgulho de estar inserido e contribuir com essa sociedade tão importante para o Estado e para o Brasil. Ô Nave, só antes de encerrar, eu não poderia também encerrar um podcast falando sobre atuação jurídica do sindicato sem fazer a menção, né? Honrosa, a doutora Cário, o doutor Diogo, claro, que me ajuda muito aqui. Eles são parte fundamental de tudo isso, então eu só queria fazer esse registro. Estão no dia a dia, né, doutor? Estão no dia a dia. Feito o registro. Parabéns pelo trabalho, com certeza. Quem dá esses parabéns não somos nós aqui, são os trabalhadores, os associados que veem essa atuação, né, de fato, né, sendo representado de forma muito digna na prática. Por hoje é só. Corta lá para a câmera geral. Valeu. Um abraço a todos. Até o próximo. Se inscreve aí, no nosso canal e você vai ser notificado assim, né? Vai lá no sininho, se habilite
para que você seja notificado assim que a gente entrar com conteúdo novo, inédito como esse. Por hoje é só. Até o próximo Metabase na Cidade. Valeu!